Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, as crianças podem ir. Amém. Todos os demais irmãos estejam atentos à palavra de Deus. Até dia 29 de outubro, nós vamos pregar todos os domingos sobre os grandes temas da Reforma Protestante, que iniciou com Martinho Lutero, quando afixou as suas 95 teses contra as doutrinas das indulgências da Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média, em 31 de outubro de 1517, 2017, fazem 500 anos, e estes 500 anos são comemorados em todas as igrejas protestantes do mundo, não é só do Brasil, não é só na igreja luterana, todas as igrejas do mundo comemoram, especialmente, ou aliás, somente as igrejas protestantes, as igrejas históricas, batistas, as igrejas pentecostais, as igrejas reformadas, todas as igrejas evangelicais, todas as igrejas que não são do ramo católico comemoram 500 anos da Reforma Protestante este ano. Obviamente que a Igreja Católica, ela faz a contra-reforma. A Igreja Católica, ela, naquela época mesmo, 1543, ela associa e formaliza todas as suas doutrinas para combater aquilo que os reformadores instituíram como doutrina da Igreja que crê somente na Escritura. É disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre os 5 solas da Reforma. Sola Escritura, sola Gratia, é com T, mas fala C, tá? Porque o latim, no TI é CI, que pronuncia. Sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solo Christus e soli Deo Gloria. Essas palavras latinas significam somente a Escritura e nada mais que ela, somente a graça e nada mais, somente a fé e nada mais, somente Cristo e nada mais, somente a Deus a glória e a mais ninguém. Então nós vamos por etapa, vamos começar hoje a falar de sola Escritura. Nós lemos um texto onde o apóstolo Paulo diz, e esse texto é majoritário, esse texto está exposto como lema principal de todo o Novo Testamento para testificação de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que ela é inspirada por Deus. A palavra que Paulo usa no grego é theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Deus sopra nos escritores, Deus sopra o seu Espírito, e aquilo que os escritores bíblicos escrevem é algo inspirado, é algo que procede do sopro de Deus, assim como a vida de Adão lá no Éden também foi proveniente de um sopro divino. Adão foi theopneustos, Adão foi soprado por Deus, porque se Deus não soprasse nele, ele seria um corpo inanimado, estendido no chão. Mas Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem tem algo de Deus dentro de si. O homem tem o hálito de Deus dentro de si. Mas existe algo que o homem tem hoje nas mãos, que também procede do sopro de Deus, nos 40 autores bíblicos que foram soprados por Deus, inspirados por Deus para poder escrever o que você tem na mão hoje, que se chama Escritura, que se chama a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele não diz que é uma parte dela, porque se ele, como apóstolo, dissesse que alguma parte da Escritura é inspirada, nós estaríamos em maus lençóis para saber qual parte é inspirada e qual não é, uma vez que eles não disseram.
Mas quando o apóstolo Paulo diz toda a escritura é inspirada por Deus, ele está dizendo que nenhuma palavra ficou fora da inspiração. Nenhuma palavra do texto bíblico ficou fora da inspiração divina. Quando Lutero ele vai contra a Igreja Católica, não é que a Igreja Católica não cria na Escritura, ela cria na Escritura, ela acreditava na Bíblia. Até hoje ela acredita na Bíblia. Mas, como nós estamos 500 anos depois, aliás, estamos 1000 anos depois, 1300 anos depois, de uma idade das trevas, como é conhecida a Idade Média, onde a Igreja Católica, ela expressava naquela época, até hoje ela diz isto, mas isso não tem muito mais importância para um mundo pós-moderno como o nosso. E dizia da seguinte maneira: a Igreja é maior que a Bíblia. Porque, afinal de contas, para a Igreja Católica, foi ela que escolheu os livros que estariam na Bíblia. Porém, isto não é verdade. Porque a Bíblia é maior que a Igreja. Não é a Igreja que rege a Bíblia, é a Bíblia que rege a Igreja. Essa é a diferença dos protestantes para os católicos. Os católicos dizem que o Papa, quando ele está ex cátedra, ou seja, quando ele está a partir da sua cadeira, quando ele está formulando as encíclicas papais, ele é infalível. Essa doutrina se chama infalibilidade papal. Uma das doutrinas absurdas do catolicismo romano, assim como outras doutrinas absurdas, como a Assunção de Maria, que Maria foi para o céu em corpo glorificado, assim como também virgindade perpétua, assim também como Imaculada Conceição, porque se os irmãos pensam que a doutrina católica da Imaculada Conceição significa que ela deu à luz a Jesus sem pecado, até nós concordaríamos, mas não é isto que a doutrina significa. A doutrina da Imaculada Conceição no catolicismo diz que Santa Ana, a mãe de Maria, ela teve o seu ventre purificado pelo Espírito Santo para gerar Maria sem pecado. Eles dizem que Maria nasceu sem pecado, portanto ela pôde conceber Jesus também sem pecado. Isso é um absurdo, porque a Bíblia diz que todos pecaram, e não há ninguém que esteja junto da glória de Deus, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus tem a essência de Deus, porque ele procede de Deus, ele não é criado. Jesus Cristo não é criado, ele é eternamente gerado. Essa doutrina absurda, herética dos testemunhos de Jeová, que não é nova, que começou no século IV com Ário, um bispo que existia na Igreja Católica daquela época, antes dela ser romana ainda. Ele dizia que Cristo foi criado na eternidade, e essa heresia prosseguiu até os nossos dias, sendo sustentada hoje pelos testemunhos de Jeová, dizendo: Jesus não é Deus. Jesus, ele é filho de Deus, ele foi criado na eternidade. Ora, se ele foi criado na eternidade, não é mais eternidade, porque na eternidade nada se cria. Se não é eternidade, como que pode criar uma coisa num ambiente chamado eternidade, onde não se conta o tempo? Se criou é porque não existia, agora passou a existir. Então, havia um tempo que não, agora um tempo que sim. Então, isto não é eternidade. Essa contradição. Esse Jesus, esse Cristo ariano, esse Cristo, testemunho de Jeová, TJ hoje, ele não é Deus nem homem. Ele não é Deus porque eles afirmam que não é. Ele também não é homem, porque se ele fosse de fato um homem, ele não teria sido criado na eternidade, ele teria sido criado em algum dado momento do tempo. Ele é um híbrido. Este não é o Jesus da Escritura. Portanto, os irmãos veem como nós estamos rodeados, meus queridos, de falsas doutrinas. Agora, eu não quero me espantar com estas coisas que estão do lado de fora, não. Porque estas coisas do lado de fora, elas são normais, o mundo é assim mesmo. O mundo, ele imagina coisas para tentar encontrar Deus. E como Paulo diz em Atos 17 aos atenienses, Paulo diz assim que o homem fica tateando, ele fica apalpando, tentando encontrar Deus. Isso é normal. O homem está em trevas, ele jamais vai por si mesmo encontrar a Deus. O que me espanta, sabe o que é, meus irmãos?
é dentro das igrejas chamadas cristãs, evangélicas, protestantes, históricas, batistas, pentecostais, enfim, todas igrejas que romperam com o catolicismo romano e que são herança da reforma protestante. Hoje, estas igrejas não pregam os 5 solas. Estas igrejas não creem nos 5 solas. Só para vocês terem uma ideia, não creem somente na Escritura, porque creem também em um profeta, creem também em uma visão, um sonho que tiveram dentro do quarto de noite e acordaram assustados e falaram: Deus falou comigo. Deus pode ter falado com você, mas é só com você. Pela Escritura Ele fala a todos. A sua experiência é sua, a sua experiência não ensina ninguém, a minha experiência não ensina ninguém. A palavra de Deus ensina a todos nós. Essas pessoas não são só a Escritura, elas não acreditam somente na Escritura, porque elas escutam alguém falar, alguém pregar, um falso profeta pregar alguma coisa que está fora da Bíblia, elas acreditam também. Isso não é só a Escritura. Como que você pode crer só na Escritura se nem a Escritura você conhece? Alguém que pregar alguma coisa fora da Escritura, você vai concordar com ele porque você não conhece a Bíblia. E eu vou dizer, meus irmãos, dentro da igreja evangélica, as pessoas pregam o que não está na Bíblia, usando a Bíblia. Por isso que para algumas pessoas fica difícil de saber o que é e o que não é. O que é verdade e o que não é verdade, o que procede de Deus e o que não procede. De Deus não procede meia verdade. De Deus procede somente a verdade e toda a verdade. Agora, se alguém começa a utilizar a Bíblia para os fins manipuladores, enganadores, esta pessoa não é digna de crédito. Mas como é que você vai saber se ela não é digna de crédito se você não conhece a Escritura? Não, você vai dizer assim, igual todo mundo fala. Não, falou de Deus, tá bom. Você vai dizer igual todo mundo fala, abriu a Bíblia, é Deus que está falando. Meu querido, o diabo também abriu a Bíblia. Você sabe quem foi o primeiro intérprete da palavra de Deus? Satanás. Satanás foi o primeiro intérprete da palavra de Deus. Porque Deus disse para o homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. A Bíblia diz que Satanás chegou para a mulher, para a mulher e disse para ela: olha, é verdade que Deus disse, olha a interpretação de Satanás, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim, nenhuma? Deus quer que você morra de fome? Olha a interpretação que Satanás deu para a palavra de Deus. E a mulher diz: não, nós podemos, só que essa aqui a gente não pode comer e nem tocar. E Satanás, quando ele percebeu que a mulher também torceu a palavra de Deus, porque Deus não falou nada de tocar. Você pode tocar na árvore, você pode brincar nela, você pode derrubar os frutos, você pode brincar de pique-esconde com Adão nessa árvore. Não tem problema. Você não pode comer. Só que a mulher, ela mentiu, porque ela também desejava aquilo ali. E Satanás percebeu, porque, meus irmãos, apesar de Satanás ser o pai da mentira, ele conhece a verdade. Aliás, ele só é o pai da mentira porque ele sabe o que é a verdade. E então ele pode distorcê-la. Agora, quem é enganado pela mentira é porque não conhece a verdade. Então a Igreja Católica na época de Lutero, não é que ela não cria na Escritura, ela cria na Escritura. A questão é que ela não cria só na Escritura. Por isso a Reforma traz esse lema, sola Scriptura, no latim, somente as Escrituras. A Igreja Católica cria na Bíblia, mas ela também cria nas encíclicas papais. A Igreja Católica cria na Bíblia, mas ela também cria na tradição da Igreja. Mas agora eu quero dizer que as igrejas evangélicas, ditas evangélicas, elas creem na Bíblia, mas também creem nas falsas revelações. A igreja evangélica crê na Bíblia, mas ela também crê na falsa interpretação da Bíblia. A igreja evangélica, ela crê na Bíblia, mas ela também crê nas experiências pessoais que ela tem. A igreja evangélica, ela crê na Bíblia, mas ela também crê nos falsos profetas. E aí? Estamos em sola Escritura? Precisamos retornar às mesmas propostas da Reforma.
Precisamos retornar à Escritura, meus irmãos. Porque o que nós temos visto hoje são pessoas que estão deixando absolutamente a Bíblia. Deixe-me dar um exemplo para você. Há pastores que agora eles deixam a Bíblia aberta no púlpito apenas para enfeite, mas eles não vão pregar sobre ela. Eles não vão pregar sobre ela, eles vão contar suas experiências, eles vão contar as coisas que Deus fez, a coisa que isso que aconteceu com ele, que aconteceu com outro. Ele vai contar de várias, ele vai tentar ludibriar os ouvintes de alguma maneira para os seus propósitos secundários, que não são os propósitos da Escritura. Você acha que isto é uma igreja que pode se chamar de herança da reforma? Muito bem. Eu quero trazer aqui algumas razões, e são razões fortemente baseadas na própria Escritura, porque nós devemos viver o solo Escritura. Primeiro, porque a Escritura é soprada por Deus. Amém? Amém. A Escritura é inspirada por Deus, se formos assim utilizar a tradução em português. Mas no grego ela quer dizer que ela é soprada por Deus. Este versículo que nós lemos, este termo no latino, inspiro, significa soprar para dentro. Por isso vem a palavra inspiração, que significa que Deus soprou para dentro do autor bíblico a sua verdade. Meus irmãos, prestem atenção em uma coisa. A Escritura, o seu conteúdo não é uma especulação filosófica. O que está escrito na Bíblia não é o que o autor achava sobre Deus. Veja bem a diferença. Existe hoje uma ideia ateísta que ela diz assim, ela fala, a Bíblia, gente, como que você pode ser guiado pela Bíblia? Um livro que tem mais de 2000 anos de existência, essas coisas já ficaram ultrapassadas. As pessoas dizem isso, elas falam assim, eu não acredito que você é governado pela Bíblia, por um livro que já ficou obsoleto. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa para você. A Bíblia, ela não é o seu conteúdo uma especulação filosófica desses autores. A Bíblia não é uma tentativa de uma religião que um dia imaginou um Deus e agora melhora este Deus a cada ano que passa, a cada século que passa. Não é isto. Observe que o pecado deixou o homem nas trevas. O homem só pode conhecer a Deus se Deus mesmo se revelar ao homem, porque se Deus não se revelar ao homem, ele morrerá em suas densas trevas. Então a Bíblia, o conteúdo da Escritura, é Deus tirando o véu. A palavra revelar significa tirar o véu. É Deus abrindo o véu, é Deus mostrando para o homem, olha, você está em trevas, mas eu vou me revelar para você a si mesmo. Então Deus abre o véu, Deus retira o véu das trevas, e então ele se revela ao homem aos poucos. Esta revelação aos poucos, a teologia chama de revelação progressiva, porque Deus vai se revelando de acordo com a condição do homem de receber esta revelação. Moisés, por exemplo, ele não tinha a mesma capacidade de receber a revelação de Paulo. Paulo viveu um outro contexto, Paulo viveu 1500 anos depois de Moisés. O contexto de Paulo é outro, muita coisa já tinha acontecido. Moisés não, Moisés saiu de dentro do Egito, um país pagão, um país politeísta, que adorava vários deuses, tinha várias religiões. O Egito era um país que adorava o sol, que adorava o boi, como eles fizeram um bezerro de ouro, porque aprenderam aquilo no Egito. Moisés não podia receber a mesma revelação que Paulo. Paulo recebe a revelação que tem, por exemplo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o que os pais da igreja chamam de trindade, a doutrina da trindade. Moisés não podia receber esta revelação. Porque para Moisés era de suma importância que Deus fosse um. De fato, Deus é um. Deus não é três, Deus é um. Porém, para Moisés, se Deus revela ele em três pessoas como um só Deus, Moisés não ia entender. Por isso a revelação é progressiva. Agora o apóstolo Paulo está em condições de entender. Então Deus revela isso daí. Portanto, veja, Deus abrindo o véu, resultado, Bíblia. Bíblia não é tentativa de homens que vão escrever
e falar assim: eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo. Isto acontece com todas as outras religiões, menos com o Evangelho, menos com o cristianismo. Todas as religiões são tentativas do homem de achar Deus, de encontrar, de definir Deus, não o Evangelho. O Evangelho é o contrário, é Deus se revelando ao homem. Então pare de pensar como os ateus, que a Bíblia é fruto de uma especulação filosófica de seus autores e que depois isso foi melhorando com o tempo. É isso que os ateus falam. Aliás, tem teólogos chamados liberais. No meio dos protestantes tem muitos teólogos liberais que eles acreditam dessa maneira. Veja bem, Deus coloca na mente e no coração do escritor bíblico a capacidade de apreender e de registrar a sua palavra. É por isso que a Bíblia está escrita com todas estas características de Deus. Você já viu, por exemplo, na Bíblia, em algum momento, atribuir pecado a Deus? Atribuir erro a Deus? Não. Mas você pode ler, por exemplo, um livro de mitologia grega e você vai ver quantos e quantos deuses na mitologia grega que a eles são atribuídos paixões humanas. É sempre assim. O homem, quando ele imagina um Deus, ele cria um Deus à sua imagem e semelhança. Ele cria um Deus de acordo com sua natureza pecaminosa, de acordo com seu pensamento caído e pecaminoso. Então, se ele peca, ele quer justificar seu pecado criando um Deus que peca também. Porque daí, quando aquela lenda se espalha de que há um Deus que peca, então ele justifica seu pecado. Ele fala: olha, se Zeus pecou, por que eu não posso pecar? Isso é construção humana. Isso é ídolo. Isso não é Deus. O Deus revelado na Escritura, a palavra de Deus diz que Ele é santo 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santo, Deus não combina com o pecado. A base do seu trono é justiça e equidade, diz a palavra de Deus. Deus não tem erro. E é isto que a Escritura mostra. Portanto, veja que a Escritura é algo inspirado. Veja bem, não é o escritor humano que é inspirado, mas o texto. Paulo diz que é toda Escritura que é inspirada por Deus, não é o escritor. O escritor, ele recebe a direção do Espírito Santo. O apóstolo Pedro diz aqui, olha, 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 20 e 21, Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vocês estão entendendo a diferença? Qualquer livro que qualquer pessoa escrever procede de sua mente, não a Bíblia. A Bíblia procede da mente de Deus. E Deus usa homens para fazer isto. Ele usou homens. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores distintos num período de 1500 anos. De Moisés, que foi o primeiro escritor, até João, que foi o último escritor, há um intervalo de 1500 anos. Muitos desses autores não se conheceram. E a Bíblia nunca se contradiz. Por quê? Porque o autor é um só, que é Deus. A mensagem vem de Deus, não vem do homem. Pede para um autor só escrever um livro, um só, ele contradiz ele mesmo no livro dele. Pede para 2, então a bagunça já está montada. Pede então para 40 fazerem um livro só. Aí sim você vai ver toda a bagunça generalizada, mas não a Bíblia. E isto eu me refiro a 40 autores aqui agora, que vivem junto, que têm a mesma cultura, mesma língua e etc. Mas a Bíblia, homens de cultura diferentes, de lugares diferentes, de línguas diferentes, homens que não conheceram uns aos outros, mas que o Espírito de Deus os guiava, os dirigia para escrever uma palavra infalível. E as características da inspiração é que elas são 3. Ela é verbal, plena e limitada. Verbal porque
A Bíblia é inspirada palavra por palavra e não apenas os pensamentos principais. Tem gente que diz assim, não, a Bíblia tem os pensamentos principais dela que são inspirados, outros não. A Bíblia é totalmente inspirada. Cada palavra, cada letra, não estamos falando, obviamente, da tradução que temos, mas cada palavra, cada letra que os autores escreveram nos seus autógrafos, nos seus manuscritos originais, inspirado, cada uma delas. Jesus Cristo falou disto. Jesus falou em Mateus capítulo 5, o versículo 17, Jesus fala assim, olha, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Jesus está falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era chamado lei e profetas. Ele não está falando aqui de 10 mandamentos, tá certo? Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha o 18, porque em verdade vos digo, olha Jesus falando, presta atenção no que Jesus, em verdade vos digo, sabe o que esta palavra significa? Jesus no grego ele diz amém, não está escrito verdade, no grego aletheia é verdade, Jesus não fala aletheia, Jesus fala amém no grego, sabe o que significa isto? 2 Coríntios capítulo 1 verso 20, o apóstolo Paulo diz, Jesus é o amém de Deus. Paulo quer dizer que Jesus Cristo é o cumprimento fiel da palavra de Deus. Ele é o amém de Deus. Jesus é tipo isso aqui, olha. Deus diz, por exemplo, assim, eu vou destruir a terra com dilúvio. Jesus Cristo, amém, e o mundo se acaba em água. Deus diz assim, eu vou destruir Sodoma com fogo. Jesus diz amém e o fogo cai. Aí os pentecostais, glória, o fogo cai. Não, é o fogo da destruição mesmo. Deus diz assim, eu vou enviar meu filho para morrer na cruz pelos pecados do meu povo. Jesus diz amém, e os seus braços são furados, seus pés são cravados, seu peito é ensanguentado, e ele derrama o sangue pelo seu povo, como diz o Pai. Toda palavra de Deus não falha, porque Jesus é o amém dele. É isso que Paulo quer dizer em 2 Coríntios 1:20. Por isso, quando Jesus fala em verdade, eu vos digo, ele não está dizendo aletheia. No grego, aletheia é verdade, mas ele está dizendo amém. Quando Jesus fala em verdade, 2 vezes, é amém, amém, no grego está escrito. Jesus Cristo está dizendo, jamais isto aqui que eu digo vai falhar. E ele diz no 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iode. O iode é a menor letra do alfabeto hebraico. Para os irmãos terem ideia, esta letra, para nós entendermos no português, ela parece uma aspa. Na nossa língua portuguesa, a letra iode parece uma aspa. Ela fica lá no altinho assim, pequenininha no hebraico. Jesus falou que até isto é inspirado, tem que se cumprir. Olha, ele diz, até um iode, um tio, qualquer vírgula, qualquer ponto, qualquer vogal que os maçoretas colocaram debaixo das letras hebraicas, que lá não tem vogal, só tem consoante, mas os maçoretas colocaram pontos pequenos para distinguir que vogal pronunciaria naquela palavra. E Jesus diz que nem isto poderá passar da lei até que tudo se cumpra. Jesus Cristo é o amém de Deus, nada vai deixar de se cumprir, meus irmãos. Você entende o que é a Bíblia? Você entende o que é sola escritura agora? Você está começando a entender o que significa inspiração verbal? Cada aspa da Bíblia é inspirada. Crentes que pegam sua Bíblia e jogam ao relento. Não estou dizendo para você idolatrar a Bíblia. A Bíblia não é o Corão para você colocar no lugar mais alto da casa. Eu estou dizendo para você ler sua Bíblia, para você considerar cada palavra da sua Bíblia. Porque quando você desconsidera uma só palavra que seja, você perde o significado do texto. Outra característica que a Bíblia inspirada é plena, ou seja, ela é inspirada de capa a capa. Sobre qualquer assunto que a Bíblia fala, ela tem inspiração de Deus. A Bíblia não quer dizer que ela está aqui para te dar resultados matemáticos. A Bíblia não foi feita para falar de fórmulas químicas. A Bíblia não foi escrita para falar
de ciência ou qualquer outro tipo de especulação humana, de estudos científicos. A Bíblia foi nos dada para revelar quem é Deus e qual é o caráter de Deus, a vontade de Deus e qual é o desejo de Deus para os homens, porque Ele criou os homens. E quando você anda de acordo com a palavra de Deus, você agrada a Deus. É para isso que a Bíblia existe. Agora, quando a Bíblia trata de qualquer assunto, ela trata verdadeiramente. Obviamente que não estamos desconsiderando aqui a visão acomodatícia dos seus escritores. Por exemplo, na época de Josué, quando ele diz o sol parou. Óbvio que não é o sol que para, porque não é o sol que gira. Mas isso é o ponto de vista do observador. Por exemplo, você também hoje não diz o pôr do sol? Mesmo você sabendo que não é o sol que se põe, você está lá com sua namorada lá, e amanhã dia dos namorados, você vai lá e leva ela lá onde o sol se põe lá. E daí você olha e fala assim: olha, meu amor, como é linda a terra girar e virar e ficar de noite. É assim que você fala? Que romântico é esse? Você diz assim para ela: meu amor, o pôr do sol, seus olhos são mais lindos do que ele. Hã? Ó a dica aí, tá? Ó, hashtag aí para vocês, tá? A questão, meus irmãos, é que o sentido acomodatício, ou seja, eles não tinham conhecimento científico, astronômico que existe hoje. Mesmo assim, a Bíblia não erra quando ela diz isso, porque está falando com a linguagem do observador. Você está dirigindo um carro, em relação ao carro você está parado, mas o carro está a 80 por hora. Quem está fora do carro sabe que ele está... Você, claro, sabe também que ele está em movimento, porém, em relação ao carro, seu corpo está parado. Então, assim, Josué estava na terra. Por isso, para ele, a terra estava, parada. E era o sol que estava em movimento. Quando ele diz o sol parou, ele está falando do ponto de vista do observador. A Bíblia, quando trata de qualquer assunto, ela é inspirada, independente da visão acomodatícia dos seus autores. E também a característica da inspiração é limitada, porque a inspiração terminou. Limitada quer dizer de Gênesis a Apocalipse somente. Não quer dizer que há mais alguma coisa que Deus inspirou da mesma forma que Ele inspirou a Bíblia. Não existe mais nada. Meus irmãos, qualquer escrito que existe no planeta Terra, que já existiu, que se perdeu, que ainda acha, cópias, manuscritos, museu, qualquer coisa que ainda considere escritas, poemas, músicas, todas as coisas que nós consideramos inspiradas, nenhuma delas é inspirada. Somente a Bíblia é inspirada, soprada diretamente por Deus, porque só a Bíblia revela quem é Deus, e é o próprio Deus que se revela a si mesmo. Não existe mais nada. Tudo pode ser alguma inspiração poética, tudo que existe pode ser uma pesquisa científica, pode ser um monte de coisa, mas inspiração de Deus, sopro de Deus, é só a Bíblia Sagrada, é só a Escritura. Por isso diz que ela é limitada. Então guarde que isto é o que significa inspiração. Ao prosseguir, quando você entende a inspiração da Bíblia, você chega a uma conclusão. A Bíblia tem autoridade. E é sobre isto que eu quero falar. Só que nosso horário já encerrou e eu vou falar isso domingo que vem. A autoridade da Escritura. Se ela é soprada por Deus, meu amigo, ela tem autoridade. Ela procede do sopro do Criador. Não é ninguém aqui que está... Veja bem, não é um espírito maligno que entra no coro de Chico Xavier e ele fica lá escrevendo. Não é, não. Não é demônio, não é anjo, nem anjo de Deus, não é. Ah, um anjo me inspirou a escrever. Repreende, manda para o inferno, que não é de Deus. Ah, um anjo me apareceu no quarto e me pediu reverência e adoração para ajoelhar diante dele. Manda embora em nome de Jesus, que é o cão, é o capeta.
Ah, um anjo apareceu e falou para mim que o evangelho não é isso aqui que está escrito que o apóstolo Paulo escreveu, não. Manda para o inferno! Porque o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1,8: ainda que desça um anjo do céu e vos pregue outro evangelho além deste que eu tenho escrito, que seja maldito! Por isso que tem que ser só a escritura. Por isso que tem que ser só a escritura. Junta um monte de irmão aqui e fica aí orando. Vai todo mundo orar e buscar agora o Espírito Santo. Não dá Bíblia para eles não. Deixa só orando e buscando revelação, Espírito Santo, manifestação. Vai sair heresia. Vai sair besteira. Foi assim que saíram as heresias que existem hoje no meio dos evangélicos. Foi no meio de oração. Estou dizendo que não é para orar não, tem que orar. Mas tem que orar à luz da Bíblia. Tem que orar à luz da Escritura. Quem ora para tentar buscar arrepio, sentimento. Satanás sabe arrepiar, gente. Fica esperto, Satanás sabe arrepiar. Ele sabe do que a gente gosta. Eu gosto do dedão. Quando o dedão dá um calafrio, é assim. Aí é Deus. Satanás, ele congela seu dedão, meu filho. Você chega em casa, fica 2 dias com o dedo congelado. E você chega no pastor e fala: pastor, até hoje meu dedo está congelado. É Deus mesmo, é o diabo, irmão. Deus não se revela, Deus não ensina fora da Escritura, não. Há experiências com Deus, isso é obviamente que existe, mas se você não tiver Escritura, tuas experiências vão transformar você em um herege, vão transformar você em uma pessoa que está completamente fora da revelação da vontade de Deus, daquilo que Deus revelou na Escritura, e você é um candidato a um herege. Você é um candidato a um falso profeta. Melhor ficar quieto com a sua experiência, ou então trazê-la para alguém que conhece a Escritura, para definir logo aquilo ali. Porque se você sair daquele ambiente e começar a propagar aquilo lá, então você não é mais um candidato, você já é um falso profeta mesmo. E isso não é novo, não. Não é novo, porque na história da igreja houve um homem também, né, que reuniu algumas pessoas, alguns irmãos, e começaram a orar. Vamos buscar o poder. E se afastaram da Escritura desde o início da igreja. E este homem teve seguidores, mas a igreja rejeitou, porque estavam completamente fora dos padrões da Escritura. Lutero tinha uma frase, eu vou encerrar com ela. Ele dizia o seguinte: todo ensino que não provém da Escritura deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres todos os dias. Você é capaz de rejeitar? Ou você se impressiona tanto com os milagres que esquece da Escritura? Infelizmente a igreja está assim hoje. Se impressiona com os milagres e esquece da Escritura. E você diz: irmão, mas esse cara não pregou a palavra. Não, pastor, mas ele curou o enfermo. Está vendo como hoje trocou? A operação do milagre está acima da Escritura, assim como a Igreja Católica diz que a igreja está acima da Bíblia. Você é um herdeiro da Reforma Protestante? Sim. Se é, então, Bíblia acima, nós embaixo. Vamos orar.